Tá. Marcelo, vem cá, por favor. Abre 2 listas de presença, por favor. Eu queria que começasse agora, para eu ter noção do que vai ter de orador. Boa noite, amigos. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Meu nome é Atratino. Eu vou presidir essa nossa audiência pública. Queria convidar todos para tomar o assento. Eu dei 25 minutos de limite aí para nós iniciarmos, mas eu gostaria de pedir a colaboração de todas e de todos, porque, antes de mais nada, gostaria de agradecer a professora Sheila Tail, a diretora do colégio, que nos cedeu o espaço. Muito obrigado. Queria agradecer a presença de todos. Essa é a nossa 9ª audiência pública regional. E a minha função aqui, na realidade, é basicamente mediar essa audiência para garantir a maior participação possível. E eu gostaria de pedir aos senhores um pouquinho de atenção para esse ponto, que é muito importante para essa audiência que está contemplando principalmente Itaipu, Itacoatiara e Engenho do Mato. A nossa maior preocupação para presidir essa audiência é preservar a qualidade dela, descartando falas de cunho ofensivo e de pouca colaboração, e tentar pegar o máximo de falas contributivas para essa nossa região. Com isso, nós somos obrigados, para tentar dar a palavra a todos, a abrir uma lista para a inscrição de oradores, que... Marcelo, quem é que está fazendo? Então, se apresenta aqui, ó, o Aristides e o Marcelo. Abre 2 aí, por favor, Marcelo. Eu vou pedir para todos que querem fazer o uso da palavra se inscrever ali. Nós temos um tempo limitado, nós somos obrigados a entregar o espaço às 10 horas da noite. Então, nós estipulamos o seguinte ordenamento. O secretário Barandier, que é o secretário de Urbanismo, ele faz a apresentação do seu projeto. Eu abro a palavra aos oradores, que têm o uso de 3 minutos, e peço a vocês encarecidamente para se policiar e me ajudar a policiar a quem está falando, porque eu entendo que a fala mais importante é de quem está falando, mas para que o último consiga falar, tem que ser respeitado os 3 minutos. Que seja uma fala objetiva para a gente poder conseguir captar contribuições para o plano diretor, e que fique dentro dos 3 minutos, e eu vou contar com a ajuda do orador e dos demais presentes. Isso não é vontade minha, isso é necessidade para que nós consigamos escutar o maior número de pessoas. Falar dos oradores, nós vamos abrir a palavra para os vereadores, e que eu vou pedir a ajuda de vocês e dos vereadores que se prendam aos 6 minutos, que é a garantia do orador vereador. Na sequência, passamos a palavra ao secretário Barandier para proceder às respostas, às orientações e às colocações do urbanismo. Passamos, seguinte, a palavra para a subsecretária Amanda para fazer o mesmo no tocante ao meio ambiente, e assim se dará a nossa audiência pública. Eu quero agradecer a presença de todos e que me ajudem a fazer uma audiência pública melhor do que foram as outras, e que assim seja. Muito obrigado a todos os presentes. Com a palavra, o secretário Barandier. Bruno, desculpa, por favor, passar a palavra para o vereador Bruno para fazer uma breve saudação. Bom, apenas reafirmar aqui a saudação do vereador Atratino. Me perdoa, Bruno, queria agradecer e saudar a presença do secretário regional Boechat. Claro, me somo os cumprimentos ao Boechat, e dizer que essa é a nossa 9ª audiência pública. Vou falar de pé porque tem muita gente lá do fundo que não está vendo.
Essa é a nossa 9ª audiência pública para debater o projeto de lei do novo plano diretor da cidade de Niterói, a 8ª audiência pública realizada regionalmente. Já percorremos diversos bairros da cidade, estamos chegando hoje na região oceânica com essa audiência para Itaipu, Itacoatiara, Engenho do Mato, Mara Vista, Serra Grande. Dia 25 teremos uma outra audiência na região oceânica para Piratininga, Cafubá, Cambuinhas. O plano diretor é uma lei municipal de extrema importância, que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento da cidade nos próximos 15 anos. E o principal objetivo dessas audiências, falo enquanto Câmara, essas são audiências legislativas organizadas pela Câmara Municipal de Niterói, é que as 2 comissões responsáveis pela análise do plano na Câmara, a Comissão de Urbanismo, presidida pelo vereador Atratino, e a Comissão de Meio Ambiente, presidida por mim, possam ouvir o máximo possível as sugestões da população e tentar incorporar essas sugestões no projeto de lei que vai ser votado na Câmara. Então, a nossa principal missão hoje é ouvir todos vocês, analisar todas as propostas por vocês colocadas, e eu espero que saiam boas ideias, boas propostas e pontos positivos para que a Câmara possa aperfeiçoar o projeto de lei do plano diretor. As inscrições estão sendo feitas, como o vereador Atratino, reafirmando, pelo Marcelo e pelo Aristides. E importante afirmar que após também, Atratino, após a fala do Barandier, se encerram as inscrições, porque nós temos um limite de horário de entregar o CIEP, que eu agradeço mais uma vez a diretora Sheila pela sessão. Nós temos um horário de limite de 10 horas para entregarmos o CIEP. Alguém me perguntou também, quando estava começando, uma senhora veio me perguntar aqui sobre perguntas por escrito. As perguntas são feitas na audiência pública de maneira verbal, a pessoa se inscreve, faz as perguntas e, ao final, os representantes da Prefeitura ou da Câmara, se a nós couber, respondemos. Então é isso, uma boa audiência a todos, saudar aqui a presença de vocês, uma presença de público bem representativa, e espero, tenho certeza que será uma boa audiência para todos nós. Obrigado. Não, só vai se inscrever para falar depois de ver o Só fala depois dele. Depois da apresentação dele. Não fala. Tá, não, mas se o senhor tiver questões depois da apresentação, quando terminar a apresentação, a gente pergunta, todos já se inscreveram? O senhor pode levantar a mão? Não, eu ainda não me inscrevi. O senhor se inscreve. O princípio primordial dessa audiência pública é ouvir vocês. Então, a ninguém vai ser negado o direito à fala. Claro. Não. Okay, me expressei mal, peço perdão ao senhor, então. Vamos lá com a palavra o secretário Barandier, por favor, secretário. Boa noite, vereador Atratino, vereador Bruno Lessa, subsecretária Amanda, de Meio Ambiente. Boa noite a todas e todos presentes aqui hoje. Vou apresentar. Boa noite a todas e todos os moradores presentes aqui hoje, da região oceânica. Como já foi colocado anteriormente, nós já estamos hoje chegando à 9ª audiência pública legislativa, e para mim é um prazer poder estar aqui atendendo ao convite da Câmara para prestar todas as explicações e responder todos os questionamentos aqui que forem necessários, tanto por parte dos vereadores, quanto por parte dos moradores, que são os maiores interessados no que vai ser discutido hoje. Eu vou me permitir, então, falar em pé, tá certo? Pronto, assim acho que fica mais fácil para todos. O plano diretor de Niterói, a revisão do plano diretor de Niterói, está, nesse momento, na etapa legislativa. Ou seja, o projeto de lei foi entregue à Câmara no início desse ano. O plano diretor, para começo de conversa, é o instrumento básico de todas as decisões da política urbana do município.
Ele tem como finalidade orientar a atuação dos agentes públicos e privados na construção do espaço urbano e na oferta dos serviços públicos essenciais, visando, acima de tudo, melhoria na qualidade de vida da população. O projeto de lei está sendo discutido agora na Câmara dos Vereadores desde o início do ano. As audiências públicas começaram no mês de junho, mas antes mesmo da proposta do novo plano diretor virar um projeto de lei, ele foi amplamente discutido por 2 anos com a população de Niterói. O processo começou, nós, por parte do Executivo, tivemos a decisão de discutir com a população antes mesmo de transformar, de construir, de consubstanciar um projeto de lei. A gente tomou a iniciativa de discutir com a população para que o projeto de lei surgisse já com a maior carga de participação pública possível. É isso que dá legitimidade, afinal de contas, em qualquer plano, em qualquer lei. Esse processo começou em outubro de 2015. A primeira etapa foi a etapa de diagnóstico, de leitura da cidade, junto com a população. Todo esse trabalho técnico teve apoio da Fundação Getúlio Vargas. Depois de um amplo diagnóstico elaborado, foi discutido com a população em audiências públicas regionalizadas, a exemplo do que o Legislativo faz agora. Inclusive, tivemos audiências públicas aqui na região oceânica. Em março e abril de 2016, já discutimos as etapas de cenários, também apresentamos esses estudos todos aqui na região oceânica, no Colégio Itapuca. E em agosto do ano passado, há um pouco mais de um ano, as diretrizes foram discutidas em mais uma nova rodada de 5 audiências públicas. Após todo esse processo, que levou 2 anos, é que o Poder Executivo aí sim sentou e elaborou o projeto de lei, a letra do projeto de lei que foi enviada à Câmara esse ano. Essa lei tem 196 diretrizes, 517 objetivos estratégicos, 51 ações prioritárias, isso tudo em 310 artigos, 11 mapas e 3 quadros. A gente está aqui hoje, então, para discutir e debater o projeto de lei número 8 de 2017. O plano diretor, a lei que está lá proposta para a Casa Legislativa, é estruturada em 6 títulos. O primeiro fala da abrangência dos princípios e objetivos do plano. O plano trata do município como um todo. Ele não trata especificamente de um bairro ou de um condomínio. Ele trata da cidade como um todo. Ele é um plano abrangente dentro da cidade. O segundo título é o macrozoneamento. É aqui que se materializa praticamente todas as diretrizes que o plano diretor traz. Depois vem um título da política urbana. Ele é o instrumento básico da política urbana, tem um título específico sobre isso. Um segundo da política ambiental, principalmente no que diz respeito à proteção e à recuperação do meio ambiente natural da cidade. O título 5 trata das políticas setoriais, são diversas: infraestrutura, assistência social, saúde, educação, mobilidade, saneamento. É um leque extenso de políticas setoriais que o título 5 abrange. E, por fim, o último título é o título 6, que é o Sistema de Planejamento Municipal e de Gestão Democrática. Afinal de contas, não adianta ter um plano bonito no papel se ele não tem uma governança que permita que esse plano se materialize na vida de cada um de vocês aqui presentes hoje. Bom, antes de partir para o macrozoneamento, uma explicação breve sobre um breve resumo da situação atual da cidade de Niterói. O município tem uma área de abrangência de 134 km². Esse é um recurso finito. O território municipal só terá 134 km² para sempre. Não vamos ter mais nem menos do que isso. E uma população de 487 mil habitantes. 487 mil habitantes moram nessa cidade. O plano diretor de 92, que está em vigor até hoje, dividiu o município em 5 regiões de planejamento. A região norte, a região das praias da Bahia, também conhecida como a zona sul da cidade, a região de Pendotiba, a região leste
e a maior delas, territorialmente falando, que é a região oceânica de Niterói, essa na qual estamos aqui hoje. E Niterói também é subdividida em 52 bairros. Esse conjunto de bairros que estamos tratando hoje aqui, segundo os critérios estabelecidos pelos vereadores da cidade, se distancia aproximadamente 18 quilômetros do centro da cidade. É uma das regiões mais distantes do centro da cidade, mas ainda assim é uma distância curta, se a gente comparar a realidade de outras cidades em regiões metropolitanas do Brasil. Bom, o Niterói, até a década de 70, se concentrava desde a região norte, principalmente os bairros do Barreto e do Fonseca, passando pelo centro, Icaraí até São Francisco. Era onde a malha de bondes, a malha de transporte público coletivo, que são essas linhas amarelas aqui, atendia a população. Até a ponte Rio-Niterói, então, as pessoas só moravam onde elas conseguiriam chegar a pé do transporte público coletivo. A região de Pendotiba e a região oceânica, principalmente essas duas, tinham uma ocupação evidente na década de 70, mas uma ocupação muito rarefeita ainda, principalmente constituída por casas de veraneio, de segunda residência. Era muito pequena a população que habitava essas duas regiões lá na década de 70. A maior parte da população se concentrava, então, nessa área de ocupação tradicional antes da ponte, consolidada antes da ponte Rio-Niterói. No entanto, o que a gente observa a partir da ponte Rio-Niterói, ou seja, nesses últimos 40 anos, é um processo de crescimento urbano muito forte, em direção principalmente à região de Pendotiba e à região oceânica de Niterói. Essas manchas escuras correspondem às áreas ocupadas pela população. Aquela população que lá na década de 70 ocupava só 14% desse território, agora, em 2014, já ocupava 44% do território. Quase metade do território municipal está ocupado pela população urbana, É área urbana, todas essas manchas escuras. No sentido inverso, 86% do município na década de 70 era de áreas vazias, áreas não urbanizadas, áreas naturais. O que a gente observa nesse processo de crescimento da cidade é uma redução progressiva dessas áreas verdes. Hoje, pouco mais da metade do município ainda é áreas verdes, ainda é constituído de áreas livres de urbanização. Isso é um patrimônio ambiental muito significativo que tem que ser preservado. Poucas cidades em regiões metropolitanas no Brasil ainda têm um patrimônio tão significativo como esse. O primeiro desafio que se colocou, então, no plano diretor era interromper esse processo de espraiamento urbano, ou seja, de crescimento horizontal da cidade, avançando para cima dessas áreas verdes. A população, nesses 40 anos, cresceu apenas 50%. Isso é uma taxa de crescimento muito baixa, muito pequena. No entanto, a área urbana, nesse mesmo período, cresceu 310%. Ou seja, a área ocupada pela população cresce em um ritmo muito superior ao crescimento da própria população. Ou seja, não é uma demanda do crescimento populacional que está fazendo a cidade crescer dessa forma. É uma mudança no tipo de ocupação do solo, na forma de se ocupar o solo de uma cidade mais compacta, próxima do transporte público, para uma cidade mais espraiada, em baixa densidade. O que isso se reflete? Um dos indicadores em que isso se reflete é uma redução da densidade populacional da cidade. Niterói, que na década de 70 tinha aproximadamente 20 mil habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, era quase uma cidade de média densidade na década de 70, com esse processo de espraiamento urbano, viu a sua densidade ser diminuída década após década. Hoje, Niterói tem menos de 10 mil habitantes por quilômetro quadrado. Esse processo de espraiamento urbano fez a densidade cair na cidade. Hoje, Niterói é considerado um município de baixa densidade, abaixo do patamar de 10 mil habitantes por quilômetro quadrado. A população, atualmente, se distribui no território da seguinte maneira: 3/4 da população se concentram desde a região norte até a região das praias da Bahia.
aquela área de ocupação consolidada antes da ponte, em Niterói, e que corresponde à metade da área ocupada da cidade. 1/4 da população ocupa a outra metade ocupada do território, principalmente as regiões de expansão mais recentes, Pendotiba e Oceânica. Dentro da distribuição de empregos, o que a gente pode observar aqui é uma concentração muito forte de empregos no centro da cidade. Metade dos empregos está concentrado no centro da cidade. O centro, por outro lado, só compreende 4% da população. Isso faz com que as pessoas tenham que vir de fora do centro para trabalhar todos os dias e, no final da tarde, voltar para as suas residências, gerando um movimento pendular que provoca todos esses engarrafamentos aos acessos do centro de manhã e na saída dele no final da tarde. Além do centro, nós temos uma concentração significativa de empregos no bairro de Caraí e Santa Rosa, na Alameda São Boaventura, no Fonseca, no Largo da Batalha, lá na região de Pendotiba, e ao longo da Francisco da Cruz Nunes, principalmente entre o DPO do Cafubá e o Multicenter. É a área da região oceânica onde está concentrada a maior parte dos empregos da região oceânica. No que diz respeito às áreas de interesse social, esse conjunto de bairros é a que possui proporcionalmente a menor quantidade de população em situação de vulnerabilidade social, ou seja, vivendo em favelas, assentamentos precários e loteamentos irregulares. Também é uma das áreas da cidade com menor quantidade de pontos de áreas de risco geológico e geotécnico. Esse conjunto de bairros que estamos discutindo aqui hoje abrange 8,6% da população. Por outro lado, apenas 2,2% dos empregos. É uma área que precisa, então, é recomendável, então, que a gente fomente atividades econômicas que gerem empregos, principalmente para reforçar centralidades como a Avenida Central e a própria Francisco da Cruz Nunes. Serviços e comércios são predominantemente locais nesse conjunto de bairros. Há uma diversidade muito grande nesse comércio, é um comércio bastante diversificado, mas dentro dessa diversidade toda é para atender basicamente a população local que mora nesse conjunto de bairros. Esses pontos amarelos são as unidades, os estabelecimentos educacionais da região. Também tem uma boa oferta de matrículas, principalmente para ensino fundamental e ensino básico. E temos aqui algumas centralidades que podem ser potencializadas, principalmente a Avenida Central e a Avenida Francisco da Cruz Nunes. Zonas de especial interesse social, como eu já disse, são poucas, são 4. E o que chama a atenção aqui é a APAU de Itacoatiara. Isso é um dispositivo que o plano diretor traz, são as zonas especiais de preservação do ambiente cultural, que é subdividida em 3 categorias. Uma dessas 3 categorias é a área de preservação do ambiente cultural. Isso tem como objetivo preservar a ambiência que um bairro possui. Nesse caso, o Triângulo de Itacoatiara, no plano diretor, no projeto de lei do plano diretor, é identificado e reconhecido, então, como uma APAU. Além disso, o Canto de Itaipu também é demarcado naquela área dos pescadores tradicionais como Zona Especial Interesse Pesqueiro, da Resex de Itaipu. Então, isso também faz com que o plano diretor traga diretrizes para esses pescadores de Itaipu, para fomentar a atividade deles, principalmente potencializando junto com o turismo e com outras atividades sustentáveis permitidas na Resex de Itaipu. E, finalmente, o macrozoneamento desse conjunto de bairros. Essa maior área amarela que vocês podem observar é a macroárea de qualificação urbana, é a área que está ocupada da cidade, onde 99% da população desse conjunto de bairros habita hoje. Nós temos
uma macroárea de amortecimento em volta desse conjunto de bairros, dessa macroárea, que é a macroárea de contenção do crescimento urbano. É como se fosse uma zona de amortecimento para essa macroárea mais escura, que aí sim é a macroárea de preservação do ambiente natural. Ela inclui o Parque Estadual da Serra da Tiririca e as áreas do Parnite também, que foi decretado em 2014. Bom, o macrozoneamento, como eu já disse, é onde essas diretrizes se espacializam no território. Nós temos um município que é subdividido em macrozonas. O território é dividido em duas: a macrozona de qualificação do ambiente urbano e a macrozona de proteção e recuperação do ambiente natural, ou seja, o ambiente urbano e o ambiente natural, cada uma macrozona. Além disso, nós temos, até em caráter inovador no Brasil, a macrozona do ambiente costeiro e marinho. Niterói, e principalmente a região oceânica, que leva o oceano no próprio nome, tem uma relação muito íntima com o mar. Planos diretores, historicamente, fecham os olhos para o seu litoral, para a sua costa e para o seu mar. Niterói, com esse plano diretor, de maneira inovadora, cria uma macrozona costeira e marinha, que traz uma série de diretrizes, não só para a parte marinha em si, mas também para a orla e para a costa do município como um todo. Cada uma dessas macrozonas é subdividida em macroáreas. No caso do ambiente urbano, que é a área consolidada, é subdividida em 4 macroáreas. A de integração metropolitana, que é a área central da cidade, onde as pessoas se integram com outros municípios e com a cidade do Rio de Janeiro. A de urbanização consolidada antes da ponte Rio-Niterói, que é a maior parte da região norte e da região das praias da Bahia. A macroárea de promoção da equidade e de recuperação ambiental, que é onde se concentra a maior quantidade de população em situação de vulnerabilidade social. E, por fim, a macroárea de qualificação urbana, que são as áreas de urbanização mais recente da cidade, principalmente Pendotiba e região oceânica. Indo, então, para as diretrizes, dentro da macroárea do ambiente urbano, da macrozona do ambiente urbano e da macroárea de qualificação urbana, que tem esse nome porque foram regiões que cresceram mais rápido do que a capacidade do poder público teve todos esses anos de prover infraestrutura. A ocupação chegou antes da infraestrutura. Hoje o que a gente vê, então, é uma ocupação com uma necessidade de qualificação urbana, por isso o nome dessa macroárea. Ela traz como diretrizes controle dos processos de adensamento, promoção da mobilidade sustentável, incentivo à consolidação dessas centralidades de bairro, que são o motor da economia dessa macroárea, melhoria das condições urbanísticas dos bairros com oferta adequada de serviços, equipamentos e infraestrutura. Como eu disse, a ocupação veio muito rápido para essas regiões, agora há uma necessidade muito grande de se qualificar a infraestrutura e os serviços e equipamentos dessa região. Valorização da paisagem e do ambiente urbano, né? Salvaguarda da autenticidade da ambiência cultural e do modus vivendi. Isso quer dizer o quê? Título exemplificativo, como eu mencionei, o bairro de Itacoatiara. Há um modus vivendi naquele bairro que foi identificado ao longo desse processo de 2 anos de discussão como devendo ser preservado, salvaguardado. Então, a gente traz no projeto de lei do Plano Diretor a APAU como forma de preservar essa memória urbana, o direito à fruição da paisagem natural, a qualidade da ambiência urbana, recuperação e valorização de bens de valor histórico ou mesmo cultural. Ainda, nós temos o manejo das águas pluviais urbanas, de modo a garantir a permeabilidade do solo. A questão de drenagem é muito sensível aqui na região oceânica. Além dos investimentos em drenagem e macrodrenagem que estão sendo feitos, é importante também pensar em outras formas de se infiltrar essa água de chuvas no solo sem ter que sobrecarregar toda essa infraestrutura. Então, por isso, o plano diretor traz diretrizes no sentido de incentivar soluções que reduzam problemas críticos de inundação na região. Também, proteção das áreas de risco, nascentes e margens de rios e lagunas ou bordas de preservação ambiental com impossibilidade de atendimento de infraestrutura ou de transporte público. Às vezes, até a infraestrutura pode chegar lá, mas o transporte não.
É importante, então, conter esse crescimento para essas áreas desprovidas tanto de transporte quanto de infraestrutura. Nós temos aqui, então, indo agora para a macroárea de contenção urbana, recuperação ambiental e uso sustentável. Essa aborda, como se fosse o amortecimento, a transição entre o ambiente urbano e o natural, diretrizes de contenção da urbanização, é a primeira delas, criação de áreas de especial interesse agroecológico, que é uma atividade sustentável, conservação e recuperação dos fragmentos florestais, compatibilização dos usos com as condicionantes geológicos e geotécnicas. Isso é importante porque essas bordas são principalmente as áreas onde a inclinação começa a aumentar por conta dos maciços. Então, é importante compatibilizar o uso com essa situação de encostas para não se crie problemas e áreas de risco. Garantia de trafegabilidade das estradas, conservando a permeabilidade, ou seja, pensar em novas formas de se pavimentar uma rua sem que ela tenha que necessariamente ser um grande escoador de águas pluviais. Incentiva a criação de reservas particulares de patrimônio natural. E indo aqui para a macroárea de preservação ambiental, criação de espaços territorialmente protegidos, a exemplo do que foi feito com Parnite, proteção dos mananciais, proteção das espécies vegetais e animais que habitam nessas áreas, implantação de infraestrutura, de recursos humanos e mecanismos para fazer a gestão das unidades de conservação. Não adianta um decreto, uma canetada, delimitar uma unidade de conservação. É importante garantir a gestão dessas áreas para que essa proteção se efetive verdadeiramente. Promoção do ecoturismo nessas áreas, proteção e recuperação das lagunas. Indo para a macroárea costeira e marinha de uso sustentável, como eu disse, temos uma macrozona costeira e marinha prevista no plano diretor. Ela é subdividida em duas macroáreas. Uma que corresponde à Baía de Guanabara, que é de uso intensivo, porque tem transporte, lazer, atividades náuticas, uma série de atividades que acontecem, indústria naval, por exemplo, tudo isso acontece na Baía de Guanabara, então ela é uma macroárea de uso intensivo. Mas as águas oceânicas, todas as águas que saem da barra da Baía de Guanabara, por outro lado, devem ser preservadas, devem ter um uso sustentável. Então, ela é a macroárea marinha de uso sustentável, principalmente alinhada ao que já é previsto na Resex de Itaipu. E como diretrizes, então, para essa costa oceânica de Niterói, nós temos as diretrizes de incentivo a polos gastronômicos relacionados a pescados, como fator de desenvolvimento econômico dessas comunidades de pescadores, por exemplo, e atração do turismo, consolidação e capacitação das colônias de pescadores existentes na região, regularização e requalificação dos quiosques na orla, implantação de infraestrutura para os serviços de salva-vidas e atendimento ao turismo e banheiros públicos, acessibilidade universal para o acesso às praias da região, consolidação do plano de manejo da unidade de conservação do Morro do Sossego, priorização da preservação, recuperação e manutenção das condições ambientais do cordão arenoso. A gente sabe que a faixa de areia das praias vem sofrendo alterações, tanto por influência da atividade humana, quanto pelas mudanças na dinâmica dos oceanos. Então, temos a prioridade aqui de recuperar esse cordão arenoso. Ordenação das atividades esportivas e sinalização dos setores de risco ao esporte náutico. É importante preservar, garantir a segurança das pessoas que frequentam as praias quando em contato com esses esportes náuticos. E a adoção de diretrizes do plano de manejo do PESET, relativos à zona marinha de proteção integral, junto principalmente à enseada do Bananal. Por último, a realização de planejamento específico para a área da Vila dos Pescadores de Itaipu, aqui ela é identificada como área de interesse econômico no plano diretor, que compatibiliza os múltiplos interesses existentes ali. A urbanização, a pesca, o comércio, moradia, lazer, turismo, a preservação daquele ambiente, os esportes, a acessibilidade àquela área, entre outros elementos que devem ser discutidos ali. Bom, vereador Tratino, vereador Bruno, vereador.
Acabo aqui, então, a apresentação. Fico aqui à disposição agora também dos vereadores, da Câmara e da população presente aqui. No que eu puder responder e tirar dúvidas, fico aqui hoje para debater com todos. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, secretário. Estamos encerrando as inscrições. Mais alguém gostaria de se inscrever? Ó, tem uma pessoa lá, por favor. Pega lá, por favor, e coloca aqui. Ah, outra aqui, ó. Outra pessoa aqui. Mais 3 aqui. Nós chegamos a 70 pessoas inscritas. Se forem respeitados os 3 minutos, sem intervalo de uma fala com outra, nós já temos aí 210 minutos. Mais de 3 horas. Agora são 7 horas. Nós temos exatamente 3 horas para encerrar e preciso dar espaço para a resposta dos oradores. Eu vou precisar seguir com a audiência, pedir cautela com o tempo, e se algum orador não tiver tempo para poder falar aqui, eu peço que se junte a nós na outra audiência que teremos para a região oceânica. Ficamos combinados assim? Obrigado. Aliás, o pessoal do Engenho do Mato, por favor, Felipe, que me pediu para fazer uma projeção. Gostaria de fazer o mesmo pedido a vocês. Para fazer projeção, a TV Câmara precisa ter acesso ao conteúdo antecipadamente. Eu pediria que nos entregasse o conteúdo hoje e, pactuando com a TV Câmara, que você fizesse essa apresentação na outra audiência da região oceânica. Podemos ser? Obrigado. Gente.